Fala galera da Antizica, Douglas aqui direto da Colômbia de novo para falar um pouquinho com vocês aí sobre os primeiros jogos aí do Ancelotti, né, como que foi, quem sai forte dessa primeira data FIFA, quem sai um pouquinho mais fraco, o que já dá para ver de positivo e o que ainda dá para melhorar, né. Então não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, vira membro, manda pros seus amigos aí, vamos trocar essa ideia sobre a seleção brasileira. Logo depois de la vinheta. Cara, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né, o jogo contra o Paraguai, eu achei que foi muito melhor já que o primeiro jogo, né, mas acho que é um tanto quanto normal, né. O Ancelotti, ele, primeiro, eu acredito que ele colocou muita escalação que o Brasil já ia jogando, mas para não mexer tanto assim, né. Ontem a gente já viu um pouquinho mais do que ele pensa, acredito, pro time da seleção. A gente viu um ataque aí com 4 jogadores, né, o Matheus Cunha fazendo esse ar de um falso 9, que às vezes vira um 10, o Rafinha um pouco mais pela direita, o Vini e o Martinelli pela esquerda fazendo essa troca também, achei bem interessante. Acho também que uma liberdade um pouco a mais pro Bruno Guimarães, o que deixou ele muito mais confortável. Acho que a gente viu pela primeira vez um bom jogo do Bruno Guimarães com a seleção, né? Acho que tanto ele quanto o Martinelli fizeram bons jogos. Bons jogos não, né? Bom jogo, porque o primeiro jogo dos dois, o Martinelli teve pouco tempo e o Bruno Guimarães não foi tão bem. Mas eu acho que isso é um pouco mais do que o Ancelotti pensa para a seleção em si, né? O Bruno Guimarães tendo mais liberdade para conseguir ligar essa defesa com o ataque. Achei que o Casemiro foi muito bem. Eu acho que isso é um dos pontos positivos do Ancelotti, da mentalidade dele, né? A gente sabe que ele levou alguns jogadores mais para ter essa familiaridade, né, os jogadores que ele tem confiança, foi muito o Casemiro e o próprio Richarlison, né, eu acho que aí vai bem como foi para mim a passagem, esses dois jogos com o Ancelotti, né, o Casemiro, acho que foi um acerto ele ter voltado. Eu não achei ele tão bem no primeiro jogo, né, mas foi muito elogiado contra o Equador, muita gente falou que defensivamente ele foi muito bem, eu já acho que ele fez um jogo bem ok, ele não conseguiu ajudar tanto, né, na saída de bola e tudo mais, mas defensivamente realmente ele foi bem. Já nesse jogo contra o Paraguai eu também achei que ele foi muito bem, tá? Eu acho que ele aprovou a confiança que o Ancelotti tem nele, para ele ter mais oportunidades daqui para frente. Acredito que ele vai continuar sendo convocado. O Bruno Guimarães é outro cara que eu acho que aproveitou bem essa data FIFA. O primeiro jogo deu para ver que realmente o esquema estava matando ele. Ele tendo mais liberdade criativa e mais liberdade dentro do campo, fez com que ele rendesse muito mais, né? Outro cara que eu acho que sai muito forte dessa convocação é o próprio Martinelli. O Ancelotti já tinha usado ele na primeira partida por alguns minutos, ele não conseguiu se destacar tanto assim. Eu até acho que ele fez boas infiltrações, como a gente já comentou no Antizica. Eu não acho que ele entrou tão mal, mas ontem eu acho que ele entrou muito bem, né? Foi titular, jogou muito. Eu acho que diferente do Estevão, por exemplo, que fez um primeiro jogo bem aquém, e nesse segundo ele já nem apareceu, né? O Martinelli sai muito forte dessa data FIFA. Outro cara que eu acredito, e acho que esse é unanimidade, que saiu muito forte dessa primeira data FIFA com o Ancelotti, é o zagueiro Alex Ribeiro, né? O famoso Alex do Lille. Acho que existia muita desconfiança, né, nesse jogador, é o cara que joga no Lille, como a gente sabe que acontece nas redes sociais, né, mas eu acredito que ele foi muito bem. Os dois jogos eu acho que defensivamente ele e o Marquinhos foram sensacionais. Eu diria que o Gabriel Magalhães ainda vai entrar, vai agregar muito, e um ponto positivo a gente viu o Ancelotti jogando com 3 zagueiros, né, no fim do jogo contra o Paraguai. O Beraldo acabou entrando ali, mas eu não duvido nada ele apostar numa zaga com Marquinhos, Alex e Gabriel Magalhães. São 3 zagueiros com muita qualidade técnica, e nenhum deles é aquele zagueiro estático. Deu para ver que o Alex ele tem toda essa desenvoltura de sair jogando, bons lançamentos. O Gabriel Magalhães a gente sabe também que é um jogador muito forte, tanto na bola aérea ofensiva quanto defensiva, então pode ser um cara que auxilia muito o ataque em bolas paradas. E o Marquinhos também tem muita técnica para sair jogando pelo meio. Ele fez uma temporada espetacular já como volante pelo PSG. Então acredito que pode ser sim um esquema que o Ancelotti tá vendo que pode futuramente acrescentar muito, né? Eu acho muito interessante ele pensar na ideia de jogar com 3 zagueiros, com o Wanderson por um lado, que eu acho que fez 2 boas partidas. O primeiro tempo dele contra o Equador ele ele teve dificuldades defensivas, mas eu acho que ele foi se adaptando e crescendo conforme o jogo, e ontem eu acho que ele foi um dos melhores em campo também, né? Então você imagina, um time com 3 zagueiros, com o Wanderson na ala por um lado, o próprio Martinelli na ala pelo outro, acho que fica um time balanceado e ofensivo ao mesmo tempo, que é o que a gente quer ver da seleção, né? Um time ofensivo. Ontem a gente viu
a seleção empilhando chances, dominou praticamente o jogo inteiro contra o Paraguai, e a gente quer ver mais disso. Eu acho que essa primeira data FIFA do Ancelotti, a gente esperava muito. O primeiro jogo não foi tão bom, mas eu acredito que o segundo já é mais aquilo que a gente está esperando, né? Acho que o futuro aí é bem promissor. O Ancelotti tem o quê? Um ano e pouco aí para arrumar esse time para a Copa do Mundo, e ele vai começando a dar as caras, né? A gente vai começando a ver que existe alguns homens de confiança do Ancelotti que, ok, dá para apostar, e outros que precisam mostrar um pouco mais. O Richarlison, eu acho que é esse caso, né? É um jogador que entrou contra o Paraguai por poucos minutos, tudo bem, mas também não conseguiu apresentar. E o diferente do Casemiro, como eu já falei aqui, que foi o Ancelotti que trouxe ele de volta para a seleção, muita gente falando que deu de Casemiro, vamos tentar o novo, e eu acho que o Casemiro foi muito bem, né? Então a gente vai começando a ver aquilo que a gente já tinha comentado já no Antizica, que é uma espinha dorsal, uma estrutura de time a ser montada, e você vai acrescentando peças. Então hoje, se fosse me perguntar qual que é a espinha dorsal do Brasil, eu já consigo ver ela se desenhando, com o Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, o Bruno Guimarães. Lá na frente a gente vê que o Vini ontem foi melhor já, então ele está começando a encontrar o espaço dele. Então acho que esses 4 jogadores vão ser praticamente a base da nossa seleção. Vamos acrescentar aí mais o Martinelli, que foi muito bem, acredito que vai confirmando cada vez mais a sua vaga, né? Mas é isso aí, galera, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa primeira data FIFA aí do Ancelotti. Eu vou dizer que eu tô bem satisfeito. Óbvio, a minha expectativa estava lá nas alturas, mas eu acho que o primeiro jogo deu uma caída, mostrar que não é assim tão rápido que tudo vai mudar, mas acredito que ele está indo para um bem interessante, bem legal. A gente ainda tem jogadores a voltar aí para acrescentar ainda mais nessa seleção, então eu estou bem empolgado com o que a gente tem aí pela frente. E é isso aí, tamo junto, mais uma vez um abraço aqui da Colômbia, e a gente se vê em breve, tá? Vamos lá, tamo junto e vai Brasil!